Bom, a gente vai fazer aqui então uma monitoria de parasitologia, eu junto com a outra monitora, sobre as perguntas que você mandou pra gente. Sobre giardia e sobre entamoeba histolítica. Eu vou falar sobre a entamoeba e ela sobre a giardia. Bom, então, primeiramente, eu vou apresentar aqui as formas morfológicas para poder sanar a sua pergunta que você fez. Então, tem as formas trofozoítas, a pré-cística e os cistos. A forma trofozoíta são as que ficam presentes no final do intestino delgado e início do intestino grosso. Elas se aderem à parede do intestino e vivem como comensais, se alimentando de restos alimentares por fagocitose e pinocitose, se alimentando de bactérias, hemácias e restos celulares e teciduais. A forma pré-cística são formas mononucleadas que se desprendem do intestino grosso e começam a sofrer desidratação e liberam substâncias nutritivas presentes em seu citoplasma. Ou seja, ela começa já a se envolver e iniciar a formação de um cisto. E a terceira forma são os cistos, que eles são formas de parede espessa, tetanucleados, viáveis por semanas e até meses, resistentes a temperaturas de 5 graus a 40 graus. Essas são as formas que ficam no ambiente e são também encontradas nas fezes. Elas são formas muito mais resistentes, são os cistos já formados. A primeira pergunta que você fez foi relacionada às fases do ciclo de vida. Existem dois tipos de ciclo de vida para a entamoeba histolítica. Tem o ciclo de vida não patogênico e o patogênico. Eu vou começar explicando o ciclo de vida não patogênico. O ciclo se inicia com a ingestão dos cistos. Então, o indivíduo irá consumir alimentos contaminados com restos de fezes ou devido a condições de saneamento básico, irá entrar em contato com resíduos e assim, provavelmente colocar a mão na boca, aí vai acabar ingerindo os cistos. A segunda fase é o desencistamento, que vai acontecer quando o cisto passa pelo estômago. Aí eles resistem ao suco gástrico por causa da barreira que eles têm em volta deles e chegam à porção final do intestino, delgado ou inicial do intestino grosso, e realizam o desencistamento. Aí eles depois viram as formas trofozoítas, que se aderem à parede lá do intestino. A terceira fase é a multiplicação dos trofozoítas, que ocorre por divisão binária, eles vão se multiplicando e dando origem a vários outros trofozoítas. A próxima fase é o encistamento, que ocorre quando os trofozoítas se desprendem da parede intestinal e sofrem uma desidratação, que fazem eles liberarem substâncias nutritivas presentes em seu citoplasma para poder envolvê-lo, que é a formação do cisto. E a liberação através das fezes, que é a última fase, que os cistos são liberados nas fezes e podem contaminar outro indivíduo, realizando o ciclo novamente, ou seja, torna possível uma nova infecção. No ciclo de vida patogênico, as primeiras 3 fases são iguais às do ciclo de vida não patogênico. Ocorre a ingestão dos cistos, o desencistamento e a multiplicação dos trofozoítas. O que diferencia é a partir daí, que ocorre uma invasão à mucosa intestinal do indivíduo, ou seja, ela pode ser causada por fatores favoráveis como carência de vitamina C, microbiota, taxas de colesterol, lesões intestinais, que é a porta de entrada no caso, aspectos nutricionais e imunossupressão. Aí após ocorre essa migração para órgãos via circulação sanguínea, ou seja, ele passou por uma dessas portas de entrada, obteve acesso à circulação sanguínea e migrou para outro órgão, podendo ser cérebro, coração ou pulmão e fígado também. E o último caso, ali, a última fase, seria a doença causada por esse patógeno em outro lugar. Bom, a doença que você pediu que a gente falasse foi a amebise hepática. Ela ocorre pelo transporte de trofozoítas através da corrente sanguínea até o fígado, ou seja, os trofozoítas vão até o fígado e começam lá um processo lá inflamatório. Os sinais e sintomas: dor no hipocôndrio, febre, vômitos, fraqueza e perda de peso. Complicação: formação de abscesso por necrose, ou seja, as células vão ser afetadas, vão sofrer necrose e vai ocorrer uma complicação mais grave.
O tratamento é por metronidazol ou tinidazol. Eles são medicamentos antiprotozoários orais ou injetáveis que combatem a amebise, destruindo o DNA do parasita. Ou seja, ele destrói o parasita. Bom, a outra pergunta que você fez foi relacionada a qual a forma infectante da entamoeba. As formas infectantes são os cistos, são aquelas formas mais resistentes que duram de semanas até meses no ambiente. Elas são encontradas geralmente nas fezes, mas devido a condições de saneamento básico, né, mau planejamento, elas podem entrar em contato com fluidos, com alimentos, com frutas e verduras, e a pessoa pode acabar consumindo ela de alguma forma, se contaminando. Giardia duodenalis. A giardia ela contém 2 ciclos de vida, que é a cística e a trofozoíta. Ambas elas têm funções características que eu vou dizer ao longo do vídeo. A trofozoíta em si, ela contém uma forma de pera e tem 2 núcleos. Ela tem 4 pares de flagelo e possui disco de sucção. E ela é a forma de reprodução. Ou seja, a trofozoíta é a forma que a gente vai encontrar dentro do intestino delgado, servindo para a reprodução, e ela contém a aderência no intestino. Esse disco de sucção é esse disco aqui, é onde ele vai se fixar. E lembrando que esse disco de sucção, ele causa inflamação na mucosa duodenal e má absorção de proteínas e gorduras. Características essas por conter fezes lipídica na maioria dos casos. A cística, ela tem a forma oval, tem a parede espessa, como podemos ver aqui, a parede é bem larguinha. Creio eu que seria exatamente pela forma de resistência, por ela ser mais resistente do que a forma trofozoíta, que não é aparente nenhuma parede espessa. Ele contém 4 núcleos, como a gente pode ver, várias fibras internas. A forma é a forma infectante da giardia e apresenta resistência no pH. Essa forma é a forma que a gente vai conseguir identificar na forma de infecção através de alimentos e água. Água contendo cisto. Ela se fixa no intestino delgado, a forma trofozoíta, que é através daquele disco, como eu já tinha falado antes. Ela causa inflamação da mucosa duodenal e má absorção de proteínas e gorduras, compostos esses que são importantes para o nosso dia a dia. Nas fezes pode conter tanto a forma trofozoíta como a forma cística, ou os dois. É bem relativo isso, não tem uma certeza, vai aparecer só esse, vai aparecer só aquele. Uma coisa importante é que nas fezes, se há presença de cisto, a possibilidade daquele cisto infectar uma pessoa através de água é muito grande pela resistência. E a forma trofozoíta, ela é bem menos, porque ela não resiste ao ácido do nosso corpo, principalmente o ácido clorídrico, né? Ela é menos resistente. Uma coisa também é que cada cisto desse, um cisto desse, pode formar 2 trofozoítas, 2 coisinhas desse. E a forma de reprodução é a forma assexuada por
reprodução binária. Ou seja, tem um aqui, vai fazendo assim. É um desse e gêmeozinho do outro. Eu já tinha falado, né, que é no intestino delgado, onde ele se fixa. E as causas já falei. O tratamento é medicamentoso, com esses medicamentos, metronidazol e hidrocloreto de quinacrina. O diagnóstico é laboratorial, através das fezes diarreicas, com ambos os ciclos. E um detalhe é os antígenos. Esse parasita, ele tem uma substância antigênica que é liberada nas fezes, e com isso dá para caracterizar se o paciente ele é assintomático através desses antígenos. E tem um teste de barbante que eu não sei se ele é... Eu pesquisei, mas eu não pesquisei numa fonte tão confiável. É um teste de barbante, que a pessoa come o barbante e o parasita fica preso no barbante. Eis a questão, né? E a pesquisa de anticorpos, que é IgE, IgG, esses anticorpos, se há presença de parasita. Um ponto também importante é sobre o parasita, ele precisa necessariamente de água para contaminar alguma coisa, alimentos ou a própria água mesmo. E ele, o reservatório desse parasita são mamíferos e humanos. E a prevenção, né? Que é adotar hábitos higiênicos, como lavar as mãos antes de comer, contato com animais e outros, devemos também lavar as mãos antes de fazer carinho no cachorrinho, no gatinho, higienizar alimentos antes de comê-los e consumir água tratada.